E aí, pessoal, tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Preparadíssimo. Hoje a gente vai desvendar um tema super importante para a educação do Brasil: as leis 10.639 e 11.645. Isso aí. Essas leis, para quem não sabe, tornaram obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. É representatividade pura, é conhecer a nossa história de verdade. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Concordo. Sabe, muita gente pensa em leis como algo distante, né? Ah, total. Mas essas leis, elas impactam diretamente a vida de milhares de estudantes e professores no Brasil. Imagina, elas trouxeram para a sala de aula a história e a cultura de grupos que por muito tempo foram silenciados, tipo, completamente ignorados pela narrativa tradicional. É verdade. E a Lei 10.639, que foi a primeira a ser promulgada lá em 2003, focou especificamente na história e cultura afro-brasileira. O que eu acho muito legal é que ela não se limita a inserir um parágrafo sobre gravidão nos livros de história. Ela vai muito além. Sim, vai muito além. A lei exige, por exemplo, que as escolas abordem a história da África antes da chegada dos europeus, mostrar a riqueza, a complexidade das sociedades africanas. E vai além disso, incluindo a luta dos negros no Brasil pela liberdade, por seus direitos, a cultura negra brasileira em suas diversas manifestações e a influência negra na formação da sociedade brasileira como um todo. É ressignificar a história do Brasil. É de explodir a cabeça quando a gente para pensar. Quantos de nós crescemos aprendendo sobre a história do Brasil sem ter a menor ideia da real contribuição dos povos africanos? Tipo, para nossa cultura, nossa música, nossa culinária, é muita coisa que ficou escondida por tanto tempo. E essa é justamente a importância da Lei 10.639. Tirar essa história da invisibilidade. Mostrar para os estudantes a verdadeira história do Brasil, com todas as suas nuances e complexidades. E aí, 5 anos depois, em 2008, entra em cena a Lei 11.645, que amplia essa perspectiva para incluir também a história e cultura indígena, né? Exatamente. A Lei 11.645 complementa a 10.639, reconhecendo a importância dos povos indígenas na formação do Brasil. A partir daí, as escolas passaram a ter a obrigação de ensinar sobre a história dos povos indígenas, sua cultura, seus costumes, suas línguas, organização social, sua cosmovisão. É como abrir uma janela para o universo que estava ali pertinho da gente, mas que a gente não conhecia de verdade. É como se a gente estivesse redescobrindo o Brasil através dessas leis. E me diz uma coisa na prática, como é que essas leis mudaram o dia a dia das escolas? A gente sabe colocar uma lei no papel é uma coisa, né? Mas fazer ela funcionar de verdade é outra história. Verdade. A implementação dessas leis tem sido um processo gradual, com avanços e desafios. Nem sempre é fácil para as escolas adaptarem seus currículos, capacitarem os professores e encontrarem materiais didáticos adequados. E, claro, também existe resistência por parte de alguns setores da sociedade, que ainda não entenderam a importância de ter uma educação que valorize a diversidade. Mas a gente não pode negar que essas leis já trouxeram mudanças significativas. Que tipo de mudanças, por exemplo? O que você tem observado de diferente nas escolas depois da implementação dessas leis? Bom, a gente vê, por exemplo, um número crescente de projetos pedagógicos que incorporam a temática afro-brasileira e indígena, de forma transversal em todas as disciplinas. Professores buscando formação específica para trabalhar esses temas de forma mais aprofundada. E o mais importante, a gente vê alunos negros e indígenas se sentindo mais representados, mais engajados no processo de aprendizagem. E isso é fantástico. Porque, no fundo, o objetivo dessas leis é justamente esse, né? Dar voz a quem sempre foi silenciado. Mostrar a riqueza da nossa história e da nossa cultura em toda a sua diversidade. E você, que está acompanhando a gente nesse mergulho, o que acha disso tudo? Já parou para pensar como a história que você aprendeu na escola te influenciou? Fica essa provocação para a gente continuar essa conversa na próxima parte do nosso Deep Dive. É verdade, a gente meio que subestima o poder da representatividade, né? Mas, ver a si mesmo, a sua história, a sua cultura nos livros, das aulas... Nossa, faz uma diferença enorme na forma como a gente se enxerga e se coloca no mundo. Total, é como se a gente finalmente pudesse dizer: ei, peraí, minha história também importa. Eu também faço parte da construção do Brasil. E isso é fundamental para fortalecer a autoestima, a identidade, a sensação de pertencimento. Exatamente. A escola, a gente sabe, ela tem um papel, fundamental na formação da identidade, né? E por muito tempo, a escola reproduziu uma visão eurocêntrica da história, ignorando completamente a contribuição de outros povos. Aí, as leis 10.639 e 11.645, elas vieram para romper com essa lógica, para mostrar que a história do Brasil é muito mais rica e complexa do que a gente costumava imaginar. Você acha que essas leis conseguiram, de fato, promover essa mudança de perspectiva? Porque a gente vê muitos debates acalorados sobre esse tema. Tem gente que critica, que diz que é vitimização, que é revanchismo. Como você chega a essas críticas? Olha, eu acho que todo debate é válido, sabe? Desde que seja feito com respeito, com base em argumentos sólidos, é natural que a implementação de leis que mexem com a estrutura da nossa sociedade gere controvérsias.
questionamentos, né? Afinal, a gente está falando de desconstruir uma narrativa histórica que foi construída ao longo de séculos, dar voz a grupos que sempre foram marginalizados. É um processo que, assim, incomoda. Causa desconforto, mas é absolutamente necessário para a gente construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. Em como a gente lida com essa resistência, como a gente convence as pessoas da importância de ter uma educação que valoriza a diversidade. A educação por si só já é um caminho. Quanto mais a gente conhece a história e a cultura dos diferentes povos que formaram o Brasil, mais a gente entende a riqueza da nossa diversidade, a importância de respeitar as diferenças. Mas, além disso, acho que é fundamental a gente, promover o diálogo, a troca de experiências, a escuta atenta. A gente precisa mostrar que a inclusão da história e cultura afro-brasileira e indígena não é uma ameaça, é um enriquecimento para todos nós. É como ampliar o nosso horizonte, né? Entender que a história do Brasil não é uma linha reta. É o entrelaçamento de diferentes culturas, diferentes povos, diferentes histórias, e que essa mistura, no fim das contas, é o que nos torna únicos, é o que nos dá nossa identidade. Exatamente. E essa riqueza, essa complexidade precisa estar presente na educação, para que os alunos possam ter uma visão mais completa, mais crítica da realidade. E para que os professores consigam levar essa nova perspectiva para a sala de aula, a gente precisa falar também da formação, né? Não basta ter a lei. A gente precisa capacitar os professores para que eles se sintam seguros, preparados para lidar com esses temas. Sim, a formação dos professores é crucial para o sucesso da implementação dessas leis. A gente precisa oferecer aos professores as ferramentas, os conhecimentos, a segurança, para que eles possam abordar a história e a cultura afro-brasileira e indígena de forma crítica, reflexiva, engajadora. E essa formação precisa ser contínua. A gente está sempre aprendendo, né? Sempre descobrindo novas perspectivas, novas abordagens. E além da formação dos professores, o que mais a gente pode fazer para garantir que as leis 10.639 e 11.645 sejam realmente efetivas? O que a gente, como cidadãos, como membros da comunidade escolar, pode fazer para contribuir para essa mudança? Primeiro, a gente precisa conhecer essas leis, entender o que elas propõem, quais são seus objetivos, e depois a gente precisa se engajar, participar dos debates, cobrar dos nossos representantes políticos a implementação efetiva, acompanhar o que está sendo feito nas escolas, conversar com os professores, com os alunos, com os pais. A gente precisa estar presente, mostrar que a gente se importa com a educação, com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É isso aí. A transformação que a gente busca na educação, na sociedade, começa com a nossa participação, com o nosso engajamento. E a gente não pode esquecer, as leis 10.639 e 11.645 são conquistas importantes, mas a luta por uma educação mais justa, mais representativa continua. E para continuar esse papo, na próxima parte a gente vai mergulhar em alguns exemplos de como essas leis têm impactado a vida das pessoas. Fique ligado. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho profundo nas leis 10.639 e 11.645. A gente já debateu bastante sobre a importância dessas leis, os desafios da implementação, mas agora eu quero saber, na prática, o que mudou? Que tipo de impacto real essas leis tiveram na vida das pessoas? Essa é a melhor parte. É quando a gente sai da teoria e vê a transformação acontecendo de verdade. E a gente tem visto histórias incríveis de alunos que se descobriram, que encontraram sua voz através da história e da cultura dos seus ancestrais. Jovens negros, indígenas que se sentiram, inspirados a seguir carreiras que antes pareciam impossíveis, sabe? Que ocuparam espaços que antes eram negados a eles. Cara, isso é muito emocionante. É a prova de que representatividade não é só um discurso bonito, é algo que muda a vida das pessoas de verdade. Quando você se vê representado na história, na cultura, você se sente parte da sociedade, você se sente valorizado. E isso faz toda a diferença na autoestima, na confiança, na capacidade de sonhar e realizar seus sonhos. E os professores, hein? Como essas leis impactaram a prática docente? A gente sabe que muitos professores estão se sentindo inseguros, despreparados para lidar com esses temas. Verdade. Mas a gente tem visto um movimento muito bonito de professores buscando conhecimento, se aprofundando na história e cultura afro-brasileira e indígena. E muitos relatam que essa mudança de perspectiva transformou completamente a sua forma de ensinar, de se relacionar com os alunos, de entender o papel da educação. E eu aposto que essa transformação do professor impacta diretamente o aprendizado dos alunos, né? Afinal, o professor é o mediador do conhecimento, é ele que cria o ambiente de aprendizagem, que desperta a curiosidade, que inspira os alunos. Com certeza. Quando o professor se mostra interessado, engajado, os alunos percebem e se sentem motivados a aprender. E a gente sabe que o aprendizado é muito mais significativo quando ele parte de um lugar de identificação, de pertencimento. E a gente não pode esquecer também que a implementação dessas leis gerou debates importantes, né? A gente viu que tem gente que critica, que resiste a essa mudança na educação. Sim. E esses debates são importantes. É através do diálogo, da troca de ideias, que a gente constrói um entendimento mais profundo sobre o tema. É importante a gente ouvir as críticas, entender as diferentes perspectivas e, a partir daí, construir argumentos sólidos em defesa de uma educação mais justa e representativa.
Esses debates também nos mostram que a luta por uma educação mais justa e igualitária não termina com a aprovação das leis, né? A gente precisa estar atento, acompanhar a implementação, cobrar dos governantes, dos gestores, da comunidade escolar como um todo. É isso aí. A gente precisa se engajar, participar dos conselhos escolares, acompanhar os projetos pedagógicos, denunciar casos de discriminação. A gente precisa ser protagonista da transformação que a gente quer ver na educação. E aí, eu te pergunto, e você, o que tem feito para contribuir para essa mudança? Já parou para pensar como a história que você aprendeu na escola te influenciou? E como você pode usar essa experiência para construir um futuro mais justo, mais igualitário? Fica essa reflexão para a gente encerrar o nosso mergulho de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e que se sintam inspirados a continuar essa busca por uma educação que valorize a diversidade e a justiça social. Até a próxima!